Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Maluf e hoje eu vou falar um pouquinho sobre empresas familiares. Mas antes de qualquer coisa, se você não me segue aqui, não esquece de compartilhar, comentar e me seguir para que eu possa cada vez mais me empenhar para trazer conteúdos que sejam interessantes aí para você. Mas vamos lá, por que empresas familiares? Esse tema é bastante conhecido meu e do pessoal da empresa, lá da Dorset, porque a gente acaba recebendo muitas perguntas e muita gente de empresa familiar vem conversar com a gente para tentar resolver algumas questões, para tentar ajudar no processo de profissionalização. Eu já tive envolvido em alguns casos, meus sócios também, e é muito comum que uma empresa familiar que comece a pensar em alguns objetivos de curto, médio ou longo prazo, ela comece a tentar buscar resolver algumas questões internas, né? Então, basicamente dá para chamar esse processo de profissionalização, de certa forma, a depender do caso, e de maneira geral a empresa, os sócios da empresa ou a família que é acionista, ela começa a perceber que seria interessante que a empresa começasse a ter ali algumas informações, porque se não tiver aquilo, o que a família acaba entendendo é que não vai ser possível vender uma participação da empresa, não vai ser possível vender a empresa inteira no futuro, que é uma reflexão que inevitavelmente acaba acontecendo, porque a gente conhece casos de empresa que tem, sei lá, até a terceira geração, né, que são os netos, até a quarta geração. Tem casos mais raros, como o caso da Algar Telecom, né, que não tem só telecom, mas tem um monte de coisa, tem vários negócios, tem agricultura, tem aviação, tem segurança, né? Então o Grupo Algar. O Grupo Algar, se não me engano, deve estar lá para a sexta ou sétima geração, que é algo bastante fora da estatística, né? Muitas empresas ali na terceira, quarta geração já começa a ser alguma coisa já bastante rara de acontecer, né? Então a empresa que passa da primeira geração para a segunda, do pai para o filho, já são poucas que sobrevivem, né? Não são muitas empresas, por exemplo, que chegam até a terceira geração, que são os netos. Bom, de qualquer forma, se a gente for pensar que conforme a empresa ela vai passando da primeira geração para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, se é que ela sobrevive a esse processo, a gente tem que pensar que não necessariamente a segunda geração quer ter a mesma vida que a primeira geração teve, né? Ou da segunda para a terceira geração, acaba descobrindo que as pessoas, cada um lá da terceira geração, um é advogado, outro é dentista, veterinário, e aí ninguém acabou se formando como administrador ou acabou se preparando para estar na empresa e tocar a empresa. Então, é um processo quase que inevitável que se pense em algum momento que seria legal vender a empresa, vender um pedaço da empresa ou vender a empresa toda. E a questão é que durante muito tempo, algumas empresas elas não se preparam para esse processo. Por quê? Porque está na mão da primeira geração, ela está tocando ali, ela sempre se viu tocando aquela empresa, às vezes não pensou se passaria ou não para a segunda geração, e num determinado momento tem um grande dilema, fala, e agora o que eu faço? Será que meu filho vai se engajar nisso? Não vai? Às vezes o filho ou filha já está envolvido ali na empresa, às vezes não está envolvido. Então é muito importante que as empresas familiares comecem a pensar nesse tipo de coisa o quanto antes possível, não esperar um momento de dilema, não esperar um momento em que o gargalo chegou, agora eu preciso tomar uma decisão, gostaria de vender, mas eu não sei como é que funciona um processo de venda, eu não sei que tipo de informações eu tenho que estar pronto para acessar o mercado, eu não sei como é que meus números têm que estar organizados, eu não sei como é que meus documentos têm que estar organizados, eu não sei o que é um acordo de acionistas, eu não sei qual que seria a melhor forma de ter ali meu contrato social e assim por diante, né? São uma série de reflexões que passam sob a perspectiva do tema de ter a empresa profissionalizada, que não deixa de ser ter governança dentro de casa, né? Quando a gente fala de governança, muitas vezes
o tema ele está envolto num âmbito quase que legal, né? Tem a ver com regras, essas regras estarem documentadas, estarem muito bem acordadas. Às vezes tem a ver com ter um conselho de administração, ou pelo menos um conselho consultivo, que é quase que a versão mais soft, mais leve de um conselho de administração. Por quê? Porque o conselho consultivo, quando você convida conselheiros externos a participar, o nível de responsabilidade não é igual a um conselho de administração, né? Por exemplo. Então, eu acho que a principal reflexão é que é muito importante que a empresa familiar ela pense muito antes de ter a necessidade ou de ter a vontade de começar a procurar um potencial comprador para a empresa, um potencial investidor, um fundo, o que quer que seja, né? Porque na hora que se desejar falar com esse sócio, ou na hora que se desejar falar com esse possível sócio, é muito importante que todo o trabalho de bastidores já tenha sido feito. E o problema é que esse trabalho de bastidores leva muitos anos para ser feito. A gente tem a impressão de que é coisa rápida, mas não é. Não leva um ano, não leva 2, normalmente leva mais do que 2 anos, fazer um trabalhinho muito bem feito de ter a governança dos números. Se caso a empresa não tenha, é claro que se a empresa já estiver muito bem organizada, o processo é mais fácil. Aí vai depender do nível de profissionalização que a empresa, no caso, vai ter. De maneira geral, falando aí do mundo dos números, né, é muito importante que a empresa, tenha minimamente um fluxo de caixa, é importante que ela tenha uma demonstração de resultado, as informações contábeis atualizadas, né, do ponto de vista de documento, o contrato social, o acordo de acionistas, ter regras claras com relação à separação entre a família e o negócio, né? Então a governança corporativa costuma falar de 3 círculos, né? Que são círculos que se cruzam, que é o patrimônio, a gestão e a família. Então patrimônio significa se você é acionista ou não. Gestão significa que se você está na empresa e se você tem algum cargo executivo, e a família quer dizer se você faz parte da família ou não. Então, às vezes a pessoa está envolvida nesses 3 âmbitos, às vezes não, às vezes ela está envolvida só em um âmbito. Por exemplo, o fundador lá, primeira geração, tem um neto que é jovem, tem lá 3 anos de idade, ele é família, mas ele não é gestor, ele por enquanto não tem patrimônio, não é acionista de fato da empresa, ele vai ser potencialmente um herdeiro ali, né? Então você tem, por outro lado, você pode ter um filho que já recebeu parte das cotas, das ações da empresa, então ele pode ter o patrimônio, ele não trabalha na empresa, mas ele é família. Você pode ter um gestor que veio de fora, sei lá, um diretor financeiro, que ele não tem o patrimônio, ele é gestor, mas ele não é família. Então, o problema é que na empresa familiar esses 3 itens eles costumam se confundir. Então, muitas vezes, quando a primeira e a segunda geração, por exemplo, pode ser terceira e quarta, ou de primeira a terceira, pode ser segunda e terceira, ou pode ser até, às vezes, tem situações em que você tem a primeira geração, segunda, terceira, normalmente nesse caso, a primeira geração já está com idade avançada, mas de qualquer forma, às vezes essas gerações se encontram em ambientes que não sejam necessariamente o ambiente da empresa, e muitas vezes o tema empresa acaba indo para dentro de casa ou para dentro das casas. Então a questão de ser gestor e ser família e ser patrimônio acaba se misturando, e é exatamente nessa hora que começa a ter bagunça com relação à profissionalização da empresa ou possível venda futura, porque você começa a ter a empresa envolvida em alguns assuntos pessoais que deveriam estar fora do âmbito profissional da empresa. Então, a gente tem algumas experiências na empresa, tanto eu, quanto o Fernando, quanto o Felipe, de mais de um lugar, né, de alguns lugares, alguns ambientes familiares, né?
e a gente sabe que é bastante importante que o tema profissionalização ele seja compreendido muito antes de que se tenha a necessidade de fazer qualquer coisa. Acima de tudo, uma regra importante vai devagar. Assim, cultura não se rasga. Eu lembro dessa frase que um amigo meu me contou. E se cultura não rasga, você não consegue fazer nada de forma drástica. Você só vai conseguir fazer uma mudança importante numa empresa familiar se você for um passinho de cada vez, né? Baby steps, devagar e sempre. Então, se a empresa não é profissionalizada hoje, o que é importante fazer? É importante começar o processo de profissionalização. Então vou contratar um CEO? Não, calma, vai devagar. Então, se a empresa não tem controles de número, não tem documentação mínima adequada, regras, muito importante que você tenha, eu acho que de maneira geral, uma pessoa de fora ela pode ajudar. Ela pode ajudar, especialmente se essa pessoa de fora tiver o respeito de diferentes gerações da empresa, né? Então você tem às vezes primeira geração e segunda geração. Se a pessoa que vier de fora tiver o respeito, se tanto a primeira geração quanto a segunda geração respeitar essa pessoa, vai ter muito mais facilidade todo mundo de se ter um diálogo, né? Uma outra questão muitas vezes não é um conflito entre primeira e segunda geração, às vezes é um conflito de duas famílias que as duas são acionistas e aí tem algum tipo de divergência. De novo, ter alguém de fora que venha como alguém que vai ajudar no diálogo, vai facilitar o início das conversas do tema profissionalização ou governança, né? Então, e a partir do momento que se começa a ter essas conversas de profissionalização, de governança, dá para criar um conselho, por exemplo, um conselho consultivo. Eu nunca recomendaria criar um conselho de administração de largada, porque seria um choque cultural talvez muito grande, especialmente num ambiente de empresa de dono, onde existe um controlador, ou seja, existe um acionista que tem uma participação acionária grande e essa pessoa está acostumada a dizer o que tem que ser feito e dizer o que tem que ser desfeito. É muito difícil num ambiente desse você simplesmente colocar um conselho de administração e está tudo certo. É muito difícil. Então, é mais fácil você ir aos poucos. Ter alguém de fora que seja respeitado por todos é um primeiro passo. Um segundo passo é ter algum tipo de fórum. Não precisa ser um conselho consultivo, mas talvez seja legal que seja um conselho consultivo, porque já começa a ter um certo ambiente de governança, começa a ser já um ambiente que já tem nome de profissionalização, já tem ambiente de profissionalização, governança e acho que é um pontapé inicial legal. Mas se isso for uma coisa que vai machucar um pouco a cultura, ou vai machucar um pouco a forma como o controlador ou os controladores enxergam a empresa, não faça, vá mais devagar. Eu acho que quando a gente fala de governança em empresas familiares ou de profissionalização para empresas familiares, eu acho que o principal é ir devagar. Em qual ritmo? Aquele que nunca vá machucar a cultura da empresa e que se possa ir aos poucos, devagar e sempre. Porque assim você consegue trazer um pouquinho todo dia, baby steps, passinho de formiga, vai colocando, passinho de bebê, né? Vai colocando ali tijolinho em cima de tijolinho e aos poucos vai se estruturando alguma coisa que seja razoavelmente sustentável, né? Então acho que rápido não é o termo é sustentável, é aquilo que você começa a fazer e você sabe que uma vez que você começou a fazer, você vai conseguir continuar fazendo, né? Porque se você faz rápido e alguém se incomoda com aquilo, acabou a conversa. Você fez rápido e não fez nunca mais, então melhor fazer um pouquinho e sempre, né? Alguns problemas que são muito comuns em empresas familiares, a confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. Esse é um problema sério de governança de empresa familiar. Por quê? Porque se a empresa por exemplo, eu sou acionista de uma empresa familiar, eu sou a primeira geração. E se eu confundo o patrimônio da empresa com o meu patrimônio pessoal, eu posso acabar
incorrendo em alguns gastos ou em algumas rotinas que misturem a minha pessoa com o meu cargo de gestor, com o meu patrimônio, e bagunça. E quando um comprador de fora, assim, um potencial investidor nessa empresa vai olhar, ele vai olhar e falar, isso aqui é despesa ou não é despesa? Então, é óbvio que dá para fazer ajustes nisso aí, e quanto antes essas coisas forem identificadas, mais rápido é de conseguir organizar, né? Mas eu acho que o importante é ter orientação de fora, buscar alguém que seja especialista em governança. Eu acho que esse é um passo importante. Idealmente alguém que já seja conhecido, trazer alguém um cara muito bambambam de fora, esse cara pode incomodar as pessoas, independente de geração, e acho que ser uma pessoa conhecida, número 1, é legal. Número 2, muito cuidado, muita calma, e eu acho que é isso aí. Eu acho que dar o pontapé da governança inicial numa empresa familiar é bastante importante, porque dado o pontapé e indo com calma e com cuidado, o resto vem depois. Então vale esse tipo de pensamento, mas é isso. Eu acho que seria talvez as principais reflexões aqui. Se você está pensando que sua empresa pode se organizar, deve se organizar, precisa se organizar, pode receber um investidor lá no futuro, pode ter uma oferta de compra, não pensa isso em cima da hora, porque não vai dar tempo de fazer. Já que tem que ser feito devagar, é importante que seja identificado lá atrás, muito tempo antes, idealmente alguns anos antes, que esse tema possa ser trazido com alguma cautela, mas com uma certa frequência, tá legal? Então acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, comentário, por favor comenta, não esquece de comentar. Se achou esse comentário, se achou esse vídeo interessante, compartilha com uma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E é isso aí, não esquece de seguir. Se você puder me seguir, você vai estar me incentivando a fazer cada vez mais conteúdo que seja interessante e que eu possa então compartilhar o máximo possível, tá bom? Então super obrigado, e é isso aí, valeu, até a próxima.